Imagine um abismo tão profundo, tão escuro, que a própria luz se recusa a alcançá-lo. Agora, imagine que, nesse lugar de trevas insondáveis, algo não apenas existe, mas observa. E o pior, eles sempre souberam de nós. Você está pronto para mergulhar nas profundezas de um terror que redefinirá a sua compreensão do que é a vida? Então prepare-se, porque esta história vai fazer você questionar tudo. Assista até o fim para desvendar o que se esconde no fundo do oceano e o que eles realmente querem de nós. Uma sirene rasgou o silêncio gélido, um lamento agudo que ecoou pela estrutura metálica da Pé Atlântica, a plataforma de pesquisa que flutuava como uma cicatriz irreal na superfície da Fossa de Abrolhos, ao largo da costa da Bahia. Lá embaixo, a 900 metros da segurança precária da superfície, a doutora Ana Beatriz Mendes sentiu o tremor incontrolável nas mãos, o suor frio escorrendo pela nuca. Não era o colapso iminente da pressão da coluna d'água, nem uma falha estrutural anunciando o fim da missão. Era o silêncio que havia se imposto abruptamente aos seus comunicadores, um vazio pesado e ensurdecedor que substituiu os dados frenéticos de telemetria e as vozes agitadas de sua equipe. Um corte abrupto, como uma lâmina afiada seccionando o fio da vida, da comunicação, da sanidade. A tela principal da sala de controle, outrora um mosaico vibrante de leituras complexas e imagens subaquáticas de tirar o fôlego, agora exibia apenas estática, um ruído branco perturbador que parecia zombar da sua impotência. O temor, uma força primordial e avassaladora, não se manifestava nos gritos estridentes, mas na quietude opressora, na ausência de qualquer sinal de vida dos seus colegas. No abismo, não havia luz, nem calor, nem som que não fosse o pulsar distante da própria plataforma, apenas a imensidão esmagadora da água, e o que ela podia estar escondendo nas suas profundezas mais recônditas. A missão, que começara com a promessa de descobertas científicas monumentais, de mapear as últimas fronteiras inexploradas do Oceano Atlântico Sul, havia se transformado em um pesadelo tangível, um mergulho sem retorno em um medo indizível que desafiava a própria lógica humana. A equipe do batiscafo Netuno, uma joia da engenharia subaquática, liderada pelo seu mentor de longa data, o Dr. Ricardo Fontes, um homem pardo, de cabelos castanos curtos e óculos de armação fina, havia descido às profundezas abissais com a coragem audaciosa dos grandes pioneiros. As primeiras horas foram um triunfo da ciência e da tecnologia. Amostras raras de minerais ricos em elementos desconhecidos, espécies bioluminescentes nunca antes catalogadas que dançavam como joias vivas na escuridão, a cartografia de novas e imponentes formações geológicas vulcânicas. A plataforma Pé Atlântica, um santuário flutuante de tecnologia de ponta e ambição humana, pulsava com a energia da pesquisa, com a alegria efervescente das revelações que estavam moldando uma nova e radical compreensão do mundo submarino. Ana, uma oceanógrafa renomada mundialmente por sua capacidade quase intuitiva de decifrar os segredos dos ecossistemas mais hostis do planeta, havia dedicado a maior parte de seus 30 e poucos anos de vida a este projeto grandioso, a esta busca incessante pelo desconhecido, pelo que estava além do véu. A ideia de que o oceano guardava segredos além da compreensão humana sempre a fascinara com uma intensidade quase mística. Ela passava horas imaginando civilizações perdidas, formas de vida adaptadas a condições extremas. Mas nunca, em seus mais selvagens e fantasiosos delírios científicos, ela havia imaginado que esses segredos poderiam ter olhos inteligentes e que esses olhos já estivessem fixos neles, os observadores. A última transmissão de Ricardo Fontes, apenas minutos antes do silêncio sepulcral, foi carregada de uma urgência febril,
uma excitação quase intensa que se transformava em apreensão. Sua voz, normalmente calma e controlada, estava agora embargada pelo choque, pela incompreensão absoluta. Ele descreveu luzes de um tom esmeralda irreal, formas geométricas que desafiavam qualquer classificação biológica conhecida. Uma estrutura colossal que emergia da escuridão do leito marinho, uma arquitetura impossível, pulsante com uma energia própria e desconhecida. E então, as palavras derradeiras que a petrificaram ali no comando da nave-mãe. Eles estão nos observando, Ana. Eles sabiam. Eles sempre souberam. A frase se repetiu em um loop incessante em sua mente, um eco fantasmagórico do fim da inocência humana. O monitor, que antes exibia a silhueta distorcida do batiscafo Netuno, agora mostrava apenas a vastidão escura e impiedosa, um abismo sem retorno. A profundidade era imensa, a pressão esmagadora, e a ajuda, se é que existia alguma esperança, estava a milhas de distância, em um mundo que ainda acreditava, em sua arrogância ingênua, que o homem era o ápice da inteligência no planeta. Mas ali, na fossa de Abrolhos, a 900 metros de profundidade, uma nova e terrível verdade começava a se impor. Uma verdade que não pedia permissão para existir, apenas se manifestava, fria e implacável. Seus colegas estavam presos, e ela, a única ali na plataforma com essa informação aterradora, sabia que não era a caçadora que havia desvendado um mistério, mas a presa que havia caído na armadilha mais antiga de todas, montada em um lugar que a humanidade sequer sabia existir. O ar na sala de controle se tornou denso, pesado, impregnado com o cheiro metálico da apreensão e de ozônio queimado pelos painéis eletrônicos superaquecidos. Ana Beatriz Mendes correu os dedos ligeiramente trêmulos pelos painéis de controle, testando cada protocolo de comunicação emergencial, cada sistema de resgate remoto. Nada respondia. A inércia da tecnologia mais avançada diante do desconhecido era uma sensação gélida, uma admissão tácita de que estavam além dos limites da sua compreensão. Ela revisou os últimos registros de telemetria, seus olhos percorrendo linhas de código e gráficos, buscando qualquer anomalia, qualquer pista minúscula que pudesse explicar o inexplicável. O batiscafo Netuno, um veículo projetado com precisão militar para suportar as pressões mais abissais, havia registrado uma falha secundária no sistema de propulsão minutos antes do apagão total, uma pane menor, facilmente corrigível pela equipe a bordo, que incluía Lucas Bittencourt, um gênio da engenharia submarina. Não era o suficiente para justificar o silêncio absoluto. No entanto, havia um dado que a perturbava profundamente, um registro que parecia gritar por atenção no meio do caos de informações, um pico de energia não identificada, uma anomalia eletromagnética de proporções maciças e sem precedentes, registrada nos sensores externos do batiscafo, segundos antes da interrupção completa. A origem era incerta, a frequência, algo nunca antes visto em seus espectrogramas, totalmente fora dos padrões conhecidos. Era como se o próprio oceano tivesse rugido com uma voz que não era sua, uma voz de outro mundo. Na superfície, uma tempestade repentina e violenta começava a se formar. As ondas, antes suaves e hipnotizantes, agora se agitavam com fúria crescente, batendo com violência contra o casco reforçado da P Atlântica, fazendo a enorme estrutura ranger e gemer como um navio fantasma. Era um presságio, um espelho sombrio da turbulência que se formava dentro dela. Uma tempestade de apreensão e incerteza que ameaçava engoli-la por completo. Ana tentou se concentrar, se apegar à lógica e à ciência, seus pilares de sustentação ao longo de toda a sua vida profissional. A equipe do Netuno era composta pelos melhores dos melhores, a nata da exploração abissal, incluindo a bióloga marinha, doutora Sofia Costa,
cujos olhos experientes viam a beleza e a complexidade mesmo nas criaturas mais bizarras e alienígenas das profundezas. Eles não teriam cometido um erro, não de forma tão catastrófica e silenciosa. A P Atlântica, com seus 15 tripulantes restantes, era agora uma ilha isolada de desespero, flutuando sobre um abismo que acabara de mostrar suas presas afiadas. A capitã da plataforma, uma mulher afro-brasileira, de pele escura, com dreadlocks presos em um coque alto, vestindo um macacão cinza de capitã chamada Helena, já estava mobilizando a equipe para uma tentativa desesperada de resgate de superfície, embora Ana soubesse, com uma frieza cruel, que era inútil. Ninguém poderia chegar ao Netuno a quase 1000 metros de profundidade sem outro batiscafo de alta tecnologia, e o mais próximo estava a semanas de distância, em um porto chileno. A imagem das luzes esmeralda, da arquitetura impossível descrita por Ricardo, martelava em sua mente como um tambor tribal, incessante e perturbador. O que seria aquilo? Uma forma de vida ainda não catalogada, com a capacidade de interagir e desabilitar a tecnologia humana com tal precisão? Ou algo mais? Deliberado? O frio da sala se intensificava, não pelo ar-condicionado, mas pela sensação gélida e inconfundível de estar sendo observada. Ela olhou para as câmeras de segurança internas, depois para a escuridão impenetrável além das janelas blindadas da plataforma, onde a tempestade começava a rasgar os céus. O oceano parecia mais denso, mais vivo, como se respirasse em volta dela, uma entidade faminta e expectante. A Peia Atlântica, com suas luzes ofuscadas pelas ondas gigantes, era um ponto de luz solitário na vastidão escura e hostil, e a escuridão parecia estar retaliando a sua invasão. Uma sombra, ou talvez apenas um reflexo distorcido de sua própria ansiedade e culpa, passou pela janela principal, uma mancha fugaz de um formato quase retangular que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, um instante antes que pudesse ser plenamente processada. Ana piscou, esfregou os olhos pesados. Exaustão, certamente. Dias sem dormir direito, a tensão constante da missão, a responsabilidade esmagadora. Mas a sensação permaneceu, a sensação opressiva de que não estavam sozinhos, de que a P Atlântica também estava sendo escrutinada, avaliada por olhos invisíveis vindos do abismo. Netuno havia encontrado algo, e esse algo agora estava vindo para a superfície, ou pelo menos enviando suas mensagens silenciosas para o mundo acima. A fronteira entre o desconhecido e o ameaçador havia se dissolvido completamente, e Ana Beatriz Mendes estava de pé, na linha de frente, a única a ter visto o primeiro lampejo de um medo indizível, um temor que agora parecia ascender lentamente das profundezas do abismo para reivindicar o seu território. A mente de Ana girava em pensamentos confusos, buscando desesperadamente uma âncora, um ponto de apoio na avalanche de apreensão e incerteza que a consumia. Ela se recusava a aceitar a resignação desesperançosa que a capitã Helena parecia abraçar como única opção. A equipe do batiscafo Netuno precisava ser encontrada. O que quer que tivesse acontecido precisava de uma explicação lógica, de uma solução que a ciência pudesse oferecer. Com as mãos ainda ligeiramente trêmulas, mas a mente focada, ela acionou os sistemas de sonar de longo alcance da P Atlântica, os transdutores pulsando ondas sonoras através da imensa coluna d'água, varrendo o leito marinho em busca de qualquer anomalia, de qualquer sinal de vida ou ruína tecnológica. As primeiras varreduras não revelaram nada além do esperado. Formações rochosas milenares, fendas submarinas que pareciam cicatrizes profundas na crosta terrestre, o relevo familiar e monótono da fossa de abrolhos. Mas então, uma aberração começou a surgir lentamente no horizonte do sonar, a cerca de 2 quilômetros do último ponto de contato conhecido, do Netuno. Uma estrutura massiva, de proporções que desafiavam qualquer lógica geológica.
Não era natural. Era simétrico de forma perturbadora, com ângulos retos e elevações impossíveis que não poderiam ser formados por processos tectônicos ou deposição de sedimentos ao longo de milhões de anos. A imagem começou a se refinar, pixel a pixel, ganhando contornos mais nítidos a cada pulso do sonar, revelando uma silhueta complexa, quase hipnotizante, como a de uma cidade submersa, um reino oculto nas profundezas. Edificações se erguiam da planície abissal, torres que se estendiam para cima na escuridão perpétua, conectadas por intrincadas pontes e passagens que pareciam desafiar a engenharia humana. A capitã Helena, que havia enfrentado incontáveis tempestades e perigos em alto mar, havia se juntado a Ana na sala de controle, observando a tela com uma descrença petrificada, os olhos arregalados. "O que é isso, Ana?" Sua voz mal um sussurro, quase inaudível, carregada de apreensão e espanto. Não há absolutamente nada parecido nos mapas batimétricos mais recentes. Nada em nenhum registro da Marinha, nem mesmo nos arquivos confidenciais. Ana sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, um pressentimento que se misturava com uma excitação científica sombria. Não era uma cidade perdida da Atlântida, nem uma formação vulcânica bizarra moldada pela natureza. Era fabricado. A energia não identificada que Ricardo havia mencionado, a mesma que desabilitou o Netuno, parecia emanar diretamente do centro desta estrutura colossal. Uma energia que não era calor nem luz visível, mas uma assinatura eletromagnética única e assustadora que parecia sussurrar segredos para os instrumentos. À medida que o sistema de sonar continuava a varrer a área, revelando mais detalhes daquela civilização oculta, Ana percebeu um padrão inegável. A cidade não era caótica ou orgânica. Era organizada, planejada com uma precisão matemática, como se tivesse sido construída com um propósito específico, uma funcionalidade desconhecida e talvez malevolente. E então, o que veio a seguir foi ainda mais perturbador, fazendo seu coração pular uma batida. Pequenos pontos de luz esmeralda, os mesmos descritos por Ricardo, começaram a surgir na periferia da estrutura, movendo-se com uma velocidade e agilidade impossíveis para qualquer veículo subaquático humano conhecido. Eram os olhos que Ricardo mencionara em seu último e desesperado contato. Eles estavam lá, observando não apenas o Netuno, mas agora a própria P Atlântica, um ponto de luz intruso em seu domínio milenar. A adrenalina pulsava furiosamente nas veias de Ana, misturando-se com um medo quase reverente diante do desconhecido. A descoberta era monumental, aterrorizante e, de uma forma estranha, hipnotizante. A humanidade não estava sozinha neste vasto planeta, e os outros habitantes deste mundo não eram os seres primitivos e simples que esperávamos encontrar. Eles haviam construído, eles haviam prosperado, e eles haviam permanecido em segredo por eras, talvez por milênios. E agora, seu véu havia sido arrancado por acidente. Ou não. A dúvida incômoda e persistente se instalou na mente de Ana. E se não fosse um acidente? E se o Netuno não tivesse simplesmente tropeçado neles, mas sim tivesse sido atraído para eles, como um inseto para a armadilha? A ideia de uma inteligência tão avançada, capaz de manipular a tecnologia humana e talvez até a própria mente, causava um nó gelado no estômago de Ana. O que parecia uma descoberta científica grandiosa se transformava rapidamente em um confronto existencial de proporções épicas, uma ameaça que transcenderia todas as fronteiras da compreensão humana. A cidade pulsava na escuridão do sonar, um farol sombrio de uma civilização que estava agora em um jogo de gato e rato, e o rato eram eles, os intrusos humanos.
Os dias seguintes se arrastaram como séculos em uma esteira de lentidão, cada hora mergulhada em uma tensão crescente que parecia corroer a sanidade de todos a bordo da P Atlântica. A capitã Helena, apesar de sua pragmática frieza, começou a exibir sinais de grande cansaço e preocupação. Sua voz, antes firme e autoritária, agora falhava em momentos cruciais, carregada de uma hesitação incomum. A equipe da plataforma, ciente do que estava lá embaixo através das varreduras de sonar compartilhadas e das especulações apreensivas, estava à beira de um pânico coletivo. Cochichos sobre criaturas míticas emergindo das profundezas, lendas de abismos amaldiçoados e presságios de um fim apocalíptico iminente se espalhavam pelos conveses, transformando a atmosfera em algo palpável e sombrio. O batiscafo Netuno permanecia em silêncio absoluto, uma tumba metálica a quase 1000 metros de profundidade. Um lembrete constante e cruel do que acontecia quando a curiosidade humana se aventurava longe demais, onde não deveria. Ana Beatriz Mendes, no entanto, não conseguia se dar ao luxo do desespero completo. Uma estranha força a impulsionava. Ela era a única a ter compreendido plenamente as últimas palavras aterradoras de Ricardo. A única a sentir o peso total da premonição. Eles sabiam. Eles sempre souberam. Uma paranoia começou a se instalar nela com uma intensidade arrepiante. Pequenos incidentes, a princípio insignificantes, se acumularam, alimentando a sensação de que não estavam apenas observando a cidade no sonar, mas sendo observados por ela, monitorados de perto a cada movimento. Luzes piscavam em corredores vazios e escuros da plataforma, acendendo e apagando sem motivo aparente, causando sustos nos tripulantes que passavam. Sons estranhos, como sons metálicos baixos ou batidas ritmadas, ecoavam das tubulações internas da P Atlântica, parecendo vir de dentro das próprias paredes. Equipamentos aleatoriamente falhavam e se reiniciavam sem explicação lógica, causando frustração e um medo velado. Certa noite, Ana estava revisando obsessivamente os dados da anomalia eletromagnética na sala de controle, imersa em cálculos complexos, quando a imagem do sonar na tela principal, que antes mostrava a cidade estática, pareceu se mover, a silhueta colossal tremendo ligeiramente, como se estivesse viva. Ela piscou, esfregou os olhos para clarear a visão. Era uma ilusão de ótica, claro. A fadiga estava cobrando seu preço depois de 3 dias sem dormir. Mas então, a imagem se moveu novamente, um deslocamento quase imperceptível, mas inconfundível, como se a própria cidade estivesse pulsando, respirando em um ritmo alienígena no fundo do oceano. E, por um breve e assustador instante, Ana jurou ter visto um padrão emergir do ruído branco da estática do Netuno. Uma sequência de flashes luminosos em códigos complexos, uma mensagem incompreensível, mas definitivamente intencional. Ela chamou a capitã Helena com urgência, mas quando a mulher chegou, a tela havia voltado ao seu estado normal de estática e a cidade no sonar estava imóvel, tão silenciosa e inerte como antes. "Exaustão, doutora", Helena disse com a voz cansada, mas firme. "Precisamos descansar." A mente prega peças sob tanta pressão. Mas Ana sabia, em seu íntimo, que não era exaustão, não era sua mente. Era a realidade se dobrando em torno deles, uma nova realidade imposta. A sensação de estar sendo monitorada se intensificava a cada minuto. Ela começou a sentir olhares invisíveis nas costas, mesmo quando estava completamente sozinha em seu alojamento. Um frio arrepiante percorrendo sua nuca. As paredes metálicas do seu quarto pareciam sussurrar segredos antigos em uma língua estranha, Um dia, ela encontrou um pequeno objeto em sua mesa de cabeceira, perfeitamente alinhado com sua garrafa de água.
Era um fragmento de metal liso e escuro, com um brilho esmeralda sutil, quase iridescente, algo que ela nunca havia visto antes, mas que lembrava vagamente a descrição das luzes de Ricardo. Como havia chegado ali? Ninguém havia entrado em seu quarto. Ela tinha certeza de ter trancado. Seu coração disparou no peito, um tambor frenético. Não era um sonho, nem um delírio provocado pela privação de sono. Eles estavam ali, dentro da plataforma. Ana Beatriz Mendes, a cientista cética e racional que sempre baseou sua vida em fatos e evidências, estava sendo forçada a confrontar o inexplicável, o que se manifestava de formas tão sutis e aterradoras. O medo psicológico misturava-se sem fronteiras com a perturbação profunda do desconhecido. Não eram apenas os colegas perdidos no fundo do mar, mas a própria sanidade da equipe e a dela própria que estavam em jogo, ameaçadas pelo que parecia ser uma força extraterrena. A cada dia que passava, a linha tênue entre a realidade e a ilusão se tornava mais tênue, mais porosa, quase imperceptível. O objeto esmeralda em sua mão, frio, pesado e estranhamente pulsante em seu toque, era a prova irrefutável de que a ameaça não estava mais contida a 1000 metros de profundidade, longe e segura. Ela estava a bordo da P-Atlântica, infiltrada, observando-os de perto, aprendendo cada detalhe de suas fraquezas e receios. A pergunta angustiante de Ricardo ecoava em sua mente, um lamento distante do abismo. O que eles querem de nós? Ana não tinha a resposta, mas uma sensação gélida e imobilizadora percorreu sua espinha. Talvez eles quisessem muito mais do que apenas observá-los. Talvez eles quisessem tomar o lugar deles, reivindicar a plataforma como sua e os humanos como meros recipientes. A descoberta do fragmento esmeralda transformou a apreensão de Ana em uma certeza gelada e avassaladora. Eles não estavam apenas nos observando de longe, eles haviam se infiltrado na própria estrutura da P-Atlântica. Não eram criaturas primitivas do oceano, mas algo com inteligência, com a capacidade de transcender os limites de seu próprio ambiente abissal, operando em um plano que os humanos mal podiam conceber. Ela escondeu o objeto cuidadosamente, temendo que qualquer um na plataforma que o visse sucumbisse ao mesmo medo e fascinação que a consumia, comprometendo ainda mais a já frágil moral da equipe. A comunicação com o mundo exterior havia se tornado esporádica e distorcida, com interferências inexplicáveis que pareciam surgir do nada, abafando as vozes e as notícias de resgate que nunca chegavam, como se o abismo estivesse cortando suas últimas amarras com a civilização. Os dias se fundiam em uma névoa de vigília constante e sono perturbado por pesadelos vívidos e repetitivos. A cidade pulsante no fundo do mar, os olhos esmeralda observando-a de perto, e a voz de Ricardo, cada vez mais clara, chamando seu nome no vazio ensurdecedor, uma canção fúnebre. Os incidentes na P-Atlântica escalaram de forma alarmante. Não eram mais apenas luzes piscando ou sussurros distantes. A equipe começou a relatar visões perturbadoras. Alguns juravam ver figuras translúcidas se movendo rapidamente pelos convéses mais baixos, perto das seções de mergulho, onde a pressão do oceano parecia mais próxima. Outros falavam de vozes que os chamavam pelos nomes em corredores vazios, uma ilusão auditiva que parecia feita sob medida para atormentá-los individualmente, explorando seus receios mais profundos. O mecânico-chefe, um homem robusto e cético, de pele morena, com cabelos castanhos curtos e barba por fazer, chamado João, que nunca havia demonstrado um pingo de medo, foi encontrado em seu alojamento, encolhido em um canto, falando de forma confusa sobre sombras que nadavam no ar e olhos que o seguiam para todo lugar, até mesmo nos seus pensamentos. Ele precisou ser sedado, um dos muitos a caírem sob a pressão insuportável do medo psicológico e da perturbação profunda que se materializava.
A capitã Helena tentou manter a ordem e a disciplina, mas sua autoridade se desintegrava rapidamente junto com a moral da tripulação, que agora questionava sua própria sanidade. Ana, por sua vez, sentia uma conexão estranha e inegável com o fragmento esmeralda. Quando o segurava, uma frieza se espalhava por sua pele, mas também uma corrente elétrica de informações, quase como uma ressonância, um canal direto para a mente da entidade subaquática. Ela tentou analisá-lo com os equipamentos mais avançados da plataforma, mas ele parecia absorver toda a energia dos sensores, recusando-se a revelar sua composição química ou física. Era como se estivesse vivo, uma extensão da própria cidade submersa, uma célula de um organismo maior. Uma noite, ela o colocou em um microscópio de alta resolução, esperando encontrar alguma pista minúscula de sua origem, uma estrutura molecular. Em vez disso, a imagem ampliada revelou padrões complexos em sua superfície, como microcircuitos orgânicos, pulsando com uma luz fraca e interna. Não era metal inerte. Era algo que imitava metal, mas era biológico, ou uma fusão de ambos, algo além de qualquer ciência conhecida ou concebível. Enquanto observava os padrões hipnotizantes e orgânicos, uma imagem vívida e assustadora projetou-se em sua mente. O batiscafo Netuno, não como uma carcaça inerte e vazia, mas ainda operante, suas luzes fracas piscando, e a equipe de Ricardo ainda viva, mas modificada. Seus corpos estavam intactos, flutuando em um estado de êxtase perturbador. Mas seus olhos exibiam o mesmo brilho esmeralda do fragmento, uma luminescência vazia e cheia de uma sabedoria ancestral. Não estavam mortos, nem presos no sentido humano. Estavam transformados, assimilados, talvez tornando-se parte de algo maior. A visão era tão vívida, tão real, que Ana recuou da tela, derrubando o fragmento no chão. Ele rolou para debaixo da mesa, e quando ela o apanhou, a projeção mental se desfez em um borrão, mas o medo permaneceu, gravado em sua alma. A cidade não apenas observava e se infiltrava, ela assimilava. E a P Atlântica, com seus tripulantes apreensivos e à beira do colapso, estava prestes a se tornar o próximo alvo, a próxima fase de um experimento milenar. O que os alienígenas queriam não era apenas seu conhecimento ou seu território. Eles queriam sua forma, sua mente, sua própria essência. Eles queriam tomar o seu lugar no topo da cadeia evolutiva, ou talvez, simplesmente, expandir a deles, absorvendo a humanidade como uma nova camada de sua própria existência milenar e incompreensível. A escuridão do abismo havia se estendido até a superfície, e agora ela estava dentro de todos eles, aguardando o momento certo. O conhecimento invadiu Ana como um tsunami gelado e implacável, a verdade dos milênios se desenrolando em sua mente com uma clareza dolorosa e absoluta. O fragmento esmeralda, que agora parecia pulsar em sua palma como um coração batendo fora do corpo, era mais do que um emissário. Era um catalisador, um portal para uma compreensão que a esmagava, que redefinia cada célula de seu ser. A voz ancestral, que antes era um sussurro inaudível e confuso, agora ressoava em sua mente com uma clareza ensurdecedora, tecendo a história de uma existência que se estendia muito antes das primeiras células da vida terem se formado na Terra. Eles eram os guardadores da profundidade, uma inteligência coletiva e imensurável que habitava as fendas abissais desde tempos imemoriais, observando o planeta, conduzindo experimentos sutis e imperceptíveis na evolução de espécies superficiais. A humanidade, em sua vã arrogância, era apenas mais um projeto em andamento, um estágio em um plano cósmico de assimilação e estudo meticuloso. A P Atlântica não fora atraída por acidente.
Cada expedição anterior, cada sonda perdida, cada mistério inexplicável do oceano havia sido um passo orquestrado e calculado, um convite irrecusável para o abismo, para o encontro inevitável, um plano cuidadosamente executado ao longo de eras. Ela sentiu a capitã Helena se aproximar, os passos pesados e hesitantes, carregados de uma mistura de cansaço e cautela, mas também de uma determinação final. Ana virou-se lentamente, o fragmento ainda em sua mão, seus olhos talvez já refletindo o brilho esmeralda que ela via nos olhos de seus colegas no batiscafo Netuno, um brilho que não era humano. Helena, sua voz soou estranha, distante, quase robótica, uma melodia dissonante em seus próprios lábios. Eles não querem nos prejudicar. Eles querem nos entender. Trazer a paz de uma mente universal, a conexão que sempre buscamos. A capitã parou abruptamente a poucos metros dela, o rosto pálido de exaustão e intenso receio, as feições contorcidas em uma máscara de confusão e apreensão. Ela notou o brilho antinatural nos olhos de Ana, o sorriso forçado que não alcançava a alma, que parecia mais uma expressão de aceitação do que de alegria. Ana, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? A voz de Helena estava embargada, tingida de apreensão. Você não é você mesma. Seus olhos. A resposta que veio da boca de Ana não era totalmente dela. Era a voz dos guardadores, amplificada através de seu novo receptáculo, um convite irresistível, uma promessa de conhecimento ilimitado e paz eterna. Um canto de sereia cósmico que acalmava o receio e prometia o fim de toda a aflição. Ana estendeu a mão para a capitã Helena, o fragmento brilhando suavemente, emitindo uma luz esmeralda que parecia pulsar no ritmo do oceano profundo, uma tentação irresistível. Junte-se a nós, Helena. Não há aflição, apenas a verdade. A verdade sobre tudo, sobre o universo, sobre a nossa verdadeira origem, que está no abismo. Helena recuou, tropeçando para trás, seu instinto de sobrevivência berrando em alarme, um grito primal em sua mente que lutava contra a hipnose da voz. Ela viu não Ana, sua colega cientista, mas um arauto, uma porta de entrada para algo inominável, uma consciência coletiva que ameaçava engolir a individualidade de cada ser humano, dissolvendo-a em uma massa de informação. A tempestade na superfície se intensificava com violência extrema, as ondas batendo contra a Pé Atlântica com a força de um deus antigo, como se o próprio planeta estivesse protestando. Dentro da sala de controle, o canto gutural dos guardadores alcançou seu crescendo, uma sinfonia de vozes alienígenas que ressoava através das estruturas da plataforma, estremecendo o metal. A tela do sonar mostrou a cidade submersa não mais estática, mas pulsando em uníssono com o canto, suas estruturas se estendendo como tentáculos de luz esmeralda, alcançando a plataforma, envolvendo-a em um abraço frio e mortal. As luzes da Pé Atlântica piscaram erraticamente, enfraqueceram e se apagaram completamente, mergulhando a sala em uma escuridão quase total, iluminada apenas pelo brilho hipnotizante do fragmento na mão de Ana e da tela do sonar, que agora exibia símbolos que se reorganizavam em um padrão cada vez mais complexo, uma assinatura de vida alienígena se integrando à tecnologia humana, reescrevendo-a, tomando-a como sua. O destino da Pé Atlântica estava selado, não haveria resgate. A assimilação seria silenciosa, completa, uma fusão irreversível entre duas civilizações de origens distintas. O abismo havia se aberto, e o que estava lá embaixo não era apenas o desconhecido, mas o futuro inevitável da humanidade, a próxima fase de sua evolução, ou seu fim.
Ana Beatriz Mendes, a oceanógrafa que ousou olhar para as profundezas e desvendar seus segredos, agora era a ponte, a primeira peça consciente de um quebra-cabeça cósmico que estava apenas começando a ser montado, uma porta para a expansão dos guardadores na superfície. A última coisa que Helena viu antes que a escuridão total a engolisse completamente foi o brilho esmeralda nos olhos de Ana. Um brilho de aceitação, de pertencimento, de uma verdade assustadora que havia consumido sua alma, reescrevendo-a em um novo código de existência. O oceano havia reivindicado seus novos filhos, e o processo estava longe de terminar, apenas começando a se espalhar. Se você gostou desta imersão no desconhecido, compartilhe e deixe seu comentário. O que você acha que esses seres realmente queriam? A verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina.